Nós estamos na série de mensagens, tempo de restauração. Repita comigo, tempo de restauração. Tempo de restauração. Glória a Jesus. Dê um abraço no irmãozinho que está do seu lado. Pegue aí na mão dele. E fala para ele, vamos orar. Vamos orar. Então comece a orar. Jesus, nós estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor Deus tem abençoado as nossas famílias. Senhor, nós nos sentimos tão respaldados por Ti. Nós nos sentimos, ó Deus, tão capacitados pelo Senhor, e rogamos a Ti, Deus, que nessa noite, o Senhor continue a ministrar aos nossos corações. Nós queremos ser curados, nós queremos ser restaurados, nós somos filhos amados de Deus, lutando, Deus, contra tantas coisas, tantos dilemas, orfandade, traumas, mas Deus, nós acreditamos que em Cristo há um lugar de restauração. Por isso Deus restaura a nossa casa, restaura a minha vida, restaura, Senhor, a minha família, restaura, Senhor, a minha alegria, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Jesus. Queridos, eu quero então meditar com você nessa noite no livro de Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, e a palavra de Deus então, que nós iremos meditar nessa noite, é tempo de restaurar a alegria. A primeira mensagem que a pastora pregou aqui foi tempo de restaurar a esperança, e hoje você vai sair daqui alegre, amém? Amém? A tristeza salta de alegria na presença de Deus. Hoje é tempo de restaurar a alegria, então dê um sorriso para o irmão que está do seu lado, diga, eu estou feliz. Não é porque a minha conta bancária está gorda, mas porque Jesus é o meu Senhor. Aleluias! Mas se estiver gorda também, você manda um pix. Amém, queridos? Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo não está colocando condição. Paulo não está dizendo assim, olha, quando tudo estiver bom, alegre-se. Paulo não está dizendo, olha, quando você alcançar o que você sonha, alegre-se. Paulo não está dizendo, olha, quando o seu time ganhar um campeonato mundial, alegre-se. Palmeiras não tem mundial. Paulo está dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Ele está dizendo, alegre-se sempre. E ele diz o lugar onde a nossa alegria deve estar: no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Eu gostaria de começar então, irmãos, com uma pergunta a todos nós: como está o tanque de alegria da sua vida? Como está a alegria no seu coração hoje? Não é sobre ontem, não, eu tive alegre esses dias, pastor. Não, como está o seu coração hoje? Eu não me refiro, irmãos, a uma alegria passageira, uma alegria temporal, que surge quando nós recebemos uma boa notícia. Não. Eu me refiro a todos os dias, mesmo quando as coisas não dão certo. Eu falo sobre uma alegria profunda, que ela é tão profunda, ela é tão enraizada, que ela permanece mesmo quando tudo está caindo ao meu redor, mesmo quando tudo está desmoronando do meu lado. As notícias ruins não me abalam, as circunstâncias da vida não roubam a minha alegria. Eu permaneço inabalável, me alegrando sempre naquele que me fortalece. Então nós entendemos bem que Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10, vai nos dizer: então o anjo lhes disse, não tenha medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo.
Deus quer derramar alegria em seu coração, de tal forma que essa alegria não sirva apenas para nutrir você, mas também para inspirar e transbordar e contagiar a vida de quem estiver à sua volta. Perceba bem, o anjo do Senhor está aparecendo e está dizendo: alegre-se, porque eu trago boas novas de grande alegria, não só para você, mas para todo o povo. A alegria não pode depender das circunstâncias, porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Na verdade, na maioria das vezes, elas são bem desafiadoras. Eu preciso me lembrar daquilo que Paulo está dizendo à igreja em Filipos: alegrem-se sempre. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Mas o grande problema, irmãos, é que às vezes nossos olhos estão olhando para todos os lados, mas menos para o lugar da nossa alegria. Então olhe para cá e tudo é cinza, mas aqui o sol não deixou de brilhar. Volte os seus olhos para o lugar da sua alegria. Volte os seus olhos para o Senhor, o seu Redentor, porque passando por situações terríveis, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. O motivo da sua alegria não é o quanto você tem no banco, não é como está o seu casamento, tampouco como está o país, tampouco sobre a sua condição social. A sua alegria é conhecida e responde por um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Existe, irmãos, um paradoxo, existe algo estranho na vida cristã. O paradoxo é a alegria em meio ao sofrimento, porque por vezes nós estamos passando por situações que são críticas, que são terríveis nas nossas vidas, mas ainda assim o crente consegue se alegrar, ainda assim ele consegue ficar feliz. Sabe, às vezes eu estou em algumas situações que eu falo: meu Deus, será que é pecado que eu estou vivendo aqui? Porque eu estou lá lamentando e chorando com as pessoas que estão enlutadas porque perdeu um ente querido, mas então alguém fala alguma coisa que é interessante, alguém que fala alguma coisa que glorifica o Senhor, e eu digo: uau, e eu dou risada com ele. Eu falo: Jesus, eu não posso dar risada aqui é lugar de choro. Mas às vezes acontecem situações como essa na vida de crente, sim ou não? Enquanto todo mundo está chorando, nós estamos sorrindo. Amém? Jesus veio aqui nessa noite para dizer para você que é tempo de sorrir, é tempo de se alegrar, mesmo que seja profeticamente. Amém? Mesmo que seja, irmãos, sabe, por obediência, eu preciso me alegrar. E um dos livros que mais apresentam essa realidade, que mais ilustram bem essa realidade, que apontam essa realidade de alegria contagiante, essa alegria destravadora, nenhum outro livro na Bíblia vai ilustrar melhor isso do que a carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, essa carta, ela é conhecida no mundo teológico como a carta da alegria. A carta da alegria foi, irmãos, escrita por um homem que estava no resort. Não, foi escrito por um homem que estava, sabe, no retiro espiritual. Nós estamos falando de um homem que estava na prisão, algemado, esperando o julgamento, que poderia resultar na sua morte. No entanto, irmãos, ele usa as palavras alegria, alegrai-vos mais de 10 vezes. Humanamente olhando, será que Paulo tinha motivos para se alegrar? Será que alguém no cárcere tem motivos para se alegrar? Será que alguém algemado, à beira de uma possibilidade de morte, tem motivos para se alegrar? Mas o que ele nos ensina é que nós devemos nos alegrar em todos os momentos, a despeito das circunstâncias, porque a nossa alegria está no Senhor. Paulo, queridos, vai utilizar duas palavras gregas aqui. Você vai sair daqui alegre, e você vai sair daqui poliglota. Amém? Ele vai usar a palavra chara. Diga, repita comigo, chara. Xará.
não é meu xará, amém? Xara, ou cara, pode ser um trocadilho. Jesus quer que você saia daqui com cara nova, amém? Com uma alegria nova, amém? A palavra xara é alegria, e essa palavra alegria, ela é o dom de Deus, é Deus que nos dá, ela é fruto do Espírito Santo, e nós encontramos lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é paz, alegria, alegria. Uma outra palavra grega que nós encontramos nesses escritos de Paulo para a igreja em Filipos é chairem, um nome bonito para dar para a filha. Chairem, vem aqui minha filha. Essa palavra vai falar sobre regozijar-se, é uma ação, irmãos, de escolher se alegrar, e nós vemos aqui no texto que acabamos de ler, para abrir essa mensagem, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo está dizendo, vocês podem se alegrar, foi dada a vocês a condição de se alegrar, vocês já receberam do Espírito xará. Então a alegria para Paulo, irmãos, era tanto um presente de Deus, repita, presente, era tanto um presente de Deus, quanto também uma decisão diária. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já te presenteou com xará, com uma alegria, agora a decisão é sua, de se alegrar. Você entende isso? Perceba, o anjo diz, eu trago boas notícias de alegria. Jesus já te deu boas notícias, a decisão é você se alegrar com essas notícias ou não, ou você vai se chatear e vai ficar triste olhando para as circunstâncias. Você está entendendo o que eu estou falando? É por isso que Paulo, olhando para essa situação, para essa realidade, ele não vai chorar, ele não vai se lamentar, ele vai se alegrar, ele vai se regozijar. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu algo que nós custamos a entender. A alegria, irmãos, não é um acessório, não deve ser um acessório da nossa fé, mas uma marca da nossa identidade. O povo de Deus deveria ser o povo mais feliz da face da terra, porque a sua alegria é ultra circunstancial, não depende do quanto eu tenho, não depende de Lula, não depende de Bolsonaro, não depende de Trump, não depende de nada, depende dele, o meu autor e consumador da minha fé. Paulo entendeu que a alegria não pode ser um acessório. Quando a gente compra um carro, e aí, o que você vai querer? Escolhe. Você já tem. Agora você precisa usufruir dessa alegria. Você pode andar triste, ou você pode andar alegre. A escolha é sua. Cutuca o irmão e diz aí, o que você vai escolher? Deixa eu te falar, irmãos, a vida é tão difícil, é tão sofrida, a vida é luta, sim ou não? Às vezes nós ganhamos notícias terríveis, eu ficar chateado vai melhorar a situação? Vai cooperar para alguma coisa? Então por que eu vou gastar minha energia chorando se eu posso me alegrar? Queridos, é como a placa de um carro, de carro Marcela entende mais que eu, e Emerson muito mais, e Alex, de placa, ele é expert. É como a placa de um carro, irmãos, que identifica o carro. A alegria deve ser a placa que identifica o seguidor de Jesus. Ele olha para a placa e fala, é de Jesus, alegria, alegria. A pergunta para nós então hoje, irmãos, é, o que a nossa placa está dizendo? Porque a placa diz muito sobre o seu carro, amém? Irmão, Tangará da Serra tem blitz de lei seca todo dia, Emerson, é terrível, e agora os caras não precisam nem parar para pegar seu documento, ele só faz assim, tchá. A sua placa diz muito. O que a tua placa tem dito sobre a tua vida? Alegria, tristeza, dúvida, desespero. O mais importante, irmãos,
é como nós podemos restaurar a alegria das nossas vidas. Como você pode sair daqui alegre hoje? Como? Então, com base na vida do apóstolo Paulo, eu quero ganhar tempo com você, com base na vida do apóstolo Paulo, eu quero me prender aos ensinamentos dele à igreja de Filipos. Nós vamos descobrir 6 chaves para viver um tempo de restauração de alegria. A primeira chave é, faça assim comigo, chave, abre porta. Deus está destravando a alegria na sua vida nessa noite. Amém? Então pegue essa chave, faça assim com ela na mão, vai espiritualmente, faça assim com ela na mão, agora gire ela, encare as situações adversas com perspectiva positiva, seja mais positivo, olhe para as coisas sobre uma outra perspectiva, para de reclamar, para de se lamentar, para de se entristecer à toa. Eu não estou dizendo que as situações que você está enfrentando não são desafiadoras, não é negação, mas é encarar a realidade. Tudo bem, é desafiador, mas eu rio na cara do perigo. Amém? É isso, irmão. A primeira chave é perspectiva, mudança de perspectiva. Paulo está preso, ele poderia muito bem pensar, os planos de Deus acabou para mim, é o final, acabou, já era, não dá mais, mas Paulo diz, olha, Filipenses 1, verso 12 a 14, nós estamos meditando em Filipenses capítulo 1, amém? Se eu não disse antes, estou dizendo agora. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Uau! A gente precisa encarar as coisas para outra realidade. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Jesus. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. A nossa perspectiva, irmãos, deve ser outra. Tudo muda quando o seu olhar muda. Tudo muda quando os nossos olhos, irmãos, estão recalibrados, reposicionados. Quando nós decidimos olhar as circunstâncias, não pela ótica da escassez, mas pela ótica da alegria. A alegria. Eu não estou perdendo uma filha, não, na verdade estou cooperando para o reino. Você está entendendo? A prisão de Paulo, irmãos, não era um problema, não para ele, poderia ter sido para muita gente. A prisão de Paulo, irmãos, era propósito. Repita comigo, propósito. Talvez aquilo que você tem se lamentado, na verdade se discutindo como um lindo propósito de Deus para a tua vida, mas a gente ainda está olhando só um pedaço da curva, a gente ainda não passou por ela inteira. Então a gente começa a reclamar antes de se alegrar no que está nos aguardando depois dela. Ela trouxe evidência do quê? Para o Evangelho. A guarda, sabe, de César, todo o palácio de César, a casa do imperador, se converteu. Se converteu. Posso ouvir um glória a Deus? Tem crente aqui? O que você acha que é difícil, que é penoso, que você está passando, na verdade Deus está produzindo um peso de glória, e vai se manifestar sobre essa cidade, sobre a tua família. Ele trouxe, irmãos, também motivação para a igreja, pois vendo a ousadia de Paulo, sem medo, mas se alegrando, os crentes se sentirem encorajados para pregar sem medo. Como é que eu vou ter medo? Paulo está preso, Paulo está pregando. Sabe quando é que a gente olha às vezes para algumas pessoas e fala, rapaz, eu estou me lamentando, mas fulano está pior que eu, está alegre. E então a gente fala, deixa eu me posicionar diferente aqui. Já aconteceu isso com você? Pois é, irmão. Uma vez eu fui consolar uma irmã e ela que me consolou. Entendeu? A gente precisa se posicionar diferente. Então o que nós estamos vivendo pode contagiar a vida dos outros, pode testemunhar, porque se Emerson venceu, eu também vou vencer. Se ele passou, eu também vou passar.
Deixa eu te falar uma coisa, a luta que você está enfrentando hoje, alguém que você conhece ou não conhece na história, já passou por ela? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, se já passou, por que você também não pode passar? Então por que se entristecer? Se alegre, porque se alguém já conseguiu, você também vai conseguir, porque Jesus é com você. Aleluias! É isso que a igreja de Filipe estava olhando e dizendo: meu Deus, se Paulo está passando por isso aí, quem sou eu para não me alegrar? Bora pregar o evangelho. A alegria, irmãos, começa quando nós paramos de ver o sofrimento como um fim. Oh, como eu sofro, oh vida, oh céu, oh terrível dor, tadinho de mim, crucifica, pode crucificar. Oh. A alegria começa, irmãos, quando nós paramos de ver o sofrimento como um fim, e o enxergamos como um meio para um propósito muito maior. O que importa, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo também vai dizer, sabe, as tribulações leves e momentâneas que eu estou vivendo, irmãos, quando eu começo a comparar com a glória que será revelada, não tem comparação. Não tem comparação. Você está entendendo isso? A segunda chave, abre portas. Deus quer destravar a sua alegria nessa noite. Chega de remédios, chega de medicamento, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, mantenha o foco na expansão do reino. Olhe para a expansão do reino. O que eu estou vivendo está cooperando para a expansão do reino, glória a Deus. Segunda chave, irmãos, é foco. Muda o foco, coloca o seu foco no lugar certo. Irmãos, você já tirou foto? Todo mundo já tirou foto, certo? Mas tem gente que não é boa de tirar foto, não é verdade? O Neto está aí comigo, ele não é bom de tirar foto. Falei: Neto, tira uma foto minha daqui do carro que a gente está indo para Poconé. Falei: Jesus, Neto, vamos parar aqui, deixa eu tirar foto. Estava sem foco, a gente não conseguia distinguir quem era quem na foto, entendeu? Irmãos, às vezes a gente é assim na vida, enquanto você não calibra o foco, tudo fica estranho, esquisito, a gente não consegue distinguir as coisas de Deus. Foca no lugar certo. Foca no lugar certo. Tem muita coisa, mas foca no que faz sentido. A gente às vezes coloca a lupa, sabe, no problema, e o problema fica gigante. Comece, irmãos, a focar em Cristo Jesus. Amém. A pregação do Evangelho, irmãos, nem sempre acontece da maneira que nós gostaríamos. Não é tipo, às vezes a gente vai chegar e falar: poxa, eu vim aqui falar de Jesus para o Emerson. Não, às vezes acontece uns trem difícil, que aí me faz falar de Jesus para o Emerson sem eu ter que falar. Entendeu? Eu conheci a história de um senhor, que ele foi diagnosticado com, acho que foi câncer, acho que era isso, CA, e ele estava lá. E ele estava vencendo aquele negócio, e estava indo, e ele já estava, sabe, ali todo mundo dizendo: não, ele vai morrer, e convidando os pastores, a família, sabe, difícil, com muita dificuldade de entender aquela realidade, e ele estava alegre. O pastor foi lá falar com ele, e ele estava alegre. Ele diz: pastor, olha que legal, eu vim aqui hoje fazer quimioterapia, pastor, e Jesus está ganhando muitas vidas, porque eu tive possibilidade de falar para todo mundo aqui, pastor, de Jesus, ó, todo mundo. Vem aqui, pastor, essa mulher aqui, ó, essa fulana chegou ontem, pastor, mas já falei de Jesus para ela. Muda o foco. Você entendeu? A gente já ouviu o testemunho aqui do nosso irmão Kennedy. O aleluia dele me fez lembrar agora. Ele estava internado, a filha dele lá, a esposa. E ele entendeu que havia um propósito. A gente precisa entender, irmãos, que a vida não é sobre nós. A vida é sobre Deus, é sobre amar pessoas e viver os propósitos de Deus. Ele entendeu que ele estava lá para servir pessoas. Então ele começou a servir gente, entrava gente. Irmãos do céu,
passei sexta-feira, passei sábado, o dia inteiro na UPA de Tangará da Serra, por causa de um irmão, graças a Deus ele já foi curado, está em casa. Mas é terrível a realidade. É gente aqui, gente lá, gente cá, gente em cima, gente embaixo. E quando sabe que tem um pastor, ora por mim, Jesus amado. A gente precisa entender o propósito. Qual o propósito pelo qual eu estou passando o que eu estou passando? Porque Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por coisas ruins, muito ruins, e eu posso passar por coisas muito boas, mas eu sei quem me fortalece. O meu foco não muda, meu foco está em Jesus. Tem gente que tira o foco quando as coisas estão boas. Volte o seu foco quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão tão boas assim. Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Eu me lembro um dia, irmão, eu perdi um voo. É terrível perder voo. Já perdeu voo? É terrível. Você tem um desgaste emocional, você tem um desgaste financeiro, que você vai ter que pagar outro voo, e vai ser caro se você quiser ir naquele mesmo dia. E eu queria muito ir para aquele destino. Foi um tempo que eu estava sendo discipulado pelo pastor Arthur Pereira, e aí ele veio aqui na igreja e falou, Samuel, o mês que vem, acho que era a semana que vem praticamente, tem uma conferência lá, e eu queria muito que você fosse. Eu falei, eu vou. E então eu peguei, comprei a passagem na fé, e cheguei lá, e meu sogro não falou que o bendito do carro dele estava com o documento vencido. Paramos numa blitz, perdi o voo. Aí corre para cá, corre para lá, conseguimos comprar uma outra passagem, não chegamos no dia que eu queria chegar, mas chegamos no dia seguinte. E aí eu estou lá no voo, ainda me lamentando, e nesse dia o Senhor me deu um devocional, que está lá no nosso aplicativo, também está no meu Instagram, recalibrando o foco. Sabe, queridos, então eu me sentei na cadeira, a pastora se sentou do meu lado. Aliás, a pastora se sentou na ponta, não, eu me sentei na ponta, a pastora sentou na janela, e uma bendita de uma mulher sentou no meio. E então a gente começou a pegar o voo para Recife, e irmão, que terrível, Martinho do céu, dá medo. Eu falei, não vou não, Senhor, eu nasci em São Paulo, vou morrer no Pernambuco. E o negócio ia para lá, ia para cá, e eu falei, Jesus amado. E essa moça olhou para a gente, pegou firme na mão da pastora e disse, se eu posso segurar na sua mão, já está segurando. E aquela mulher estava apavorada. Ela tinha acabado de perder um sobrinho, ela estava traumatizada por conta da forma que ela perdeu o sobrinho. Ela era enfermeira, ela passou de todo o processo da perda do sobrinho. Agora ela estava pegando aquele voo estava sendo traumático para todo mundo. E então nós entendemos que tinha um propósito. E aí eu aquietei meu coração, falei, tudo bem, Jesus, não foi uma perda financeira, foi um investimento. Você está entendendo, irmãos? Muda o foco, muda o foco. Filipenses 1, verso 15 a 18, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Este o faz por amor, sabendo que me encontro para a defesa do Evangelho, sabendo que me encontro aqui para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato continuarei alegrando no Senhor. Paulo está falando, tem um monte de gente pregando aí, tem uns que estão pregando achando que vai me trazer problema, tem outros pregando por inveja, tem outros querendo o status que eu tenho, mas o que eu vou fazer diante de tudo isso? Eu vou me alegrar. Cristo está sendo pregado. Muda o foco diante das circunstâncias da vida. Como é que você tem olhado para as circunstâncias da tua vida? Com olhar de perda, de escassez, de dor, de ressentimento, de ódio, ou com um olhar de alegria? Você está entendendo?
Muitas vezes, irmãos, nós perdemos a alegria porque o nosso foco está naquilo que alguém está fazendo. E nas perguntas que a gente faz: como faz? Por que está fazendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso aconteceu? Por que fizeram isso comigo? Em vez de estar em quem está sendo glorificado no que eu estou passando. Alguém está sendo glorificado. Jesus. Você está entendendo? Eu já me lamentei por muitas coisas da minha vida e que eu cheguei à conclusão que eu estou passando por isso. Existe um propósito de Deus e Deus está sendo glorificado enquanto eu amadureço no processo. A alegria de Paulo, irmãos, era inabalável. Ela estava fixada no progresso do reino de Deus e não na sua própria reputação. Paulo não estava preocupado: por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Está vendo a minha situação? Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava dizendo: rapaz, o povo está pregando o evangelho, o povo está se rendendo a Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, se um grão de trigo não cair no chão e não morrer, irmãos, ele não vai gerar outras vidas. Nós precisamos entender o que está acontecendo conosco. Pode dar glória a Deus ou não, isso vai depender da minha alegria. Não roube do Senhor a glória. Então se alegre em qualquer circunstância. Nunca feche o seu coração. Em terceiro lugar, terceira chave. Deus quer abrir as portas da alegria na sua vida. Nunca feche o seu coração para a alegria. Essa, irmãos, é uma das chaves mais importantes. O apóstolo Paulo, ele se lembra e nos lembra que a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se a alegria é fruto do Espírito Santo, como eu vou barrar a alegria da minha vida? Nós não podemos, irmãos, permitir que algo de fora mate o que está dentro. As circunstâncias estão fora, a alegria está dentro. Está entendendo? Cristo em vós a esperança da glória. Se tem esperança, tem alegria. Se tem alegria, tem renovo. Se tem renovo, irmãos, tem coisas novas de Deus. Não tem nada quebrado. Não tem nada quebrado que Deus não possa restaurar. Então já se alegre. Eu não sei se você se lembra, mas a gente falou aqui hoje sobre Ana. Ana estava se lamentando, chorando, enfim, muitos problemas com Penina, e o seu marido Eucana não entendia, e ele dizia: olha, eu sou melhor para você do que muitos filhos, e ela continuava orando e tudo mais, mas um dia a oração dela muda, porque ela entende o propósito de Deus, então posicionada agora, nesse entendimento de propósito, ela faz a oração certa, pede o filho a Deus, e Deus não disse muito para ela, na verdade Deus não disse quase nada para ela. Ela encontra Eli, um homem esquisito, um homem que estava perdendo a visão, o foco em Deus, mas ele é usado por Deus. Vai e faça, e vá, e Deus já te abençoou, e essa mulher sai de lá, irmãos, não triste, mas alegre. Ela já sai de lá alegre. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, que essa alegria que Deus já derramou sobre a sua vida, ela seja externalizada através das suas atitudes, para que todos vejam, e todos se alegrem com você. Pare de agir, irmãos, como se a alegria fosse um botão em que eu ligo e desligo. Agora eu estou alegre, fulano falou assim comigo, estou triste, agora eu estou alegre, fulano falou de maneira áspera comigo, estou magoado, dou like, dislike, dou like, dislike. Eu não posso, não, alguém me magoou, eu estou ofendido, eu fui traído. Meu Deus, em nenhum momento a alegria de Jesus foi roubada. Jesus está dizendo, Lucas capítulo 22, você pode ler lá na sua casa, eu estava ansioso por esse dia. Meu irmão, que loucura. Jesus ia sentar na mesa com um traidor. Ele está dizendo: eu estou ansioso por esse dia. E ele sabia que esse cara ia levar ele para a cruz. Nada rouba
a alegria de quem está firmado em Jesus Cristo de Nazaré. E ele se alegrou, e ele ceiou. Você não pode deixar, irmãos, que os resultados das circunstâncias, ou a dor do mundo, se torne mais importante do que as promessas de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. A alegria de Paulo também estava na certeza de que a situação resultaria em libertação. Sim, eu estou preso agora, mas essa não é a realidade que Deus tem para mim. Tenha convicção das promessas de Deus, porque o que Deus falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Eu não estou vendo o que Deus falou, mas você não precisa ver para crer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Então se Deus falou e Ele cumpre, então se alegre. Se alegre. Filipenses 1, verso 19, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito Santo de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, eu não vou me abater, Jesus vai me libertar. Acabou o assunto. Você crê em Jesus? Quem tem Jesus tem tudo, amém? É isso, irmão. Uma vez estava acontecendo uma situação comigo, estava em missões ainda, e era uma situação muito terrível. Isso iria, de repente, interromper o meu ciclo em missões. E aí chegou, então, sabe, um líder meu e diz assim, você não está preocupado? Eu falei, não, Jesus disse que era para mim vir para cá, e eu sei que eu só vou embora se Ele quiser. Você está entendendo, irmão? Que arrogância, não, é certeza. Então eu posso me alegrar no Senhor. Entendeu? É isso. A quarta chave, assuma o compromisso de testemunho acima de tudo. Eu não posso perder as oportunidades de testemunhar Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, então já não sei o que escolher. Isso não é um atestado de indiferença. Paulo está dizendo assim, tanto faz. Não, não é um atestado de diferença, pelo contrário, é a prova, irmãos, cabal do seu propósito. Ele estava tão firmado no propósito da sua vida, que tanto fazia, se fosse morte ou se fosse vida, ele sabe que o fim seria o mesmo, em engrandecer Cristo Jesus. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele, sempre foi sobre Ele. Assuma uma postura e um compromisso de testemunhar Jesus a despeito das circunstâncias. Paulo nos dá, irmãos, uma das frases mais radicais e célebres da sua vida, mais libertadoras de todas. Viver é Cristo, morrer é lucro. A gente precisa entender a realidade disso. Essa é a base da nossa alegria, irmãos, e a nossa alegria é inabalável. Inabalável. Quando nós tendemos a entender que a vida é Cristo. Instituições, situações, circunstâncias, pessoas, trabalho, enfermidades, não roubam a minha alegria. Não roubam. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, eu era tão ativo na obra do Senhor, mas, sabe, em 1900 em Guaraná com rolha, alguém disse isso, um pastor fez isso na minha vida, e por isso eu não faço mais. Não! Não! Quando eu estou convicto, irmãos, e a minha alegria está no Senhor, ela é inabalável. Instituições, pessoas não roubam a minha alegria, porque a minha alegria está no Senhor. Deixa eu te falar, uma vez eu fui enviado com a pastora para uma cidade do interior de São Paulo, lá onde Judas perdeu as botas, e a igreja falou assim, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te, sabe, e a gente foi. A igreja nunca depositou um centavo. A pastora Maressa teve insolação, foi terrível, e a igreja enviou ainda mais 2 missionários, um monte de gente para a nossa casa, e nós tínhamos um ovo dentro do nosso refrigerador, e eles ainda convidaram outras pessoas para comer dentro de casa, e sabe o que a gente fez?
vou me lamentar. A gente se alegrou no Senhor e fizemos uma farofa, e foi a farofa mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Farinha com um ovo para 10 pessoas. Você entendeu? Eu poderia ter todos os motivos para nunca querer ser pastor na minha vida. Eu poderia ter todos os motivos para nunca querer estar aqui na minha vida. Mas a minha alegria nunca foi em instituições, pessoas, mas sempre esteve no Senhor. No Senhor. No Senhor. Eu nunca contei isso para ninguém, estou contando aqui para vocês todos hoje. De púlpito eu nunca tinha contado. A minha alegria está no Senhor. No Senhor. No Senhor. Porque Ele é o nosso Deus, provedor, cuidador, e Deus sempre foi zeloso conosco. Sempre foi zeloso conosco. E nos abençoou, nos guardou, mesmo diante das provações mais terríveis que nós enfrentamos. A quinta chave, irmãos, esteja disposto a pagar o preço pela vontade de Deus. A última chave, essa penúltima chave é o sacrifício. Paulo estava pressionado dos dois lados. No verso 23, eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Quem não queria estar com Cristo? É muito melhor. O desejo, irmãos, de morrer e estar com Cristo era melhor para ele, mas ele decidiu viver para o bem da igreja, para o crescimento da nossa fé. Pensa comigo, se Paulo decidisse simplesmente partir e entregar, vamos entregar, como muita gente se entrega na vida, ele não estaria nos inspirando nessa noite, ele não estaria nos encorajando nessa noite, através das suas cartas que foram escritas há muitos séculos atrás. O que você está vivendo hoje, irmãos, você não tem noção de como isso pode reverberar na história da sua família, da sua casa, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, até as próximas gerações. Então se posicione do jeito certo. Sabe, todo sacrifício é válido quando a nossa alegria está no Senhor. A alegria cristã não é egoísta. É uma alegria, irmãos, que manifesta-se no serviço, no sacrifício, por amor ao próximo. Então às vezes a gente está sangrando por dentro, mas eu estou aqui por um propósito, então vou me alegrar no Senhor. Você está entendendo isso? A alegria cristã não é egoísta. Ele está dizendo, é muito melhor estar com o Senhor, eu prefiro morrer. É muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Mas eu sei que tem propósito de eu estar aqui ainda. Então, eu não vou ser egoísta, eu vou me alegrar no Senhor e vou suportar as dores do mundo. Você está entendendo? Então eu estou sofrendo. Se alegre no Senhor. Alegre-se no Senhor. Ele continua, irmãos, exortando a igreja a viver um evangelho de maneira digna. Olha só o verso 27, não importa o que aconteça, viva de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, quer os veja, quer apenas ouça a respeito da minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Nós estamos falando sobre um homem que estava na cadeia, um homem que podia morrer, mas ele está preocupado com os outros e não consigo mesmo. Você está entendendo? Quem anda alegre, irmão, se preocupa consigo, mas muito mais com os outros, porque a vida não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre amar pessoas e viver os propósitos de Deus. Você está entendendo? E a última chave, vire assim, chave: jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Vá para cima. Quando eu falo essa frase, eu sempre me lembro, isso me remonta, sabe, a Davi e Golias. Não tem como não. Irmãos, o povo todo, sabe, homens forjados, lapidados para a guerra, para a batalha, inúmeras batalhas vencidas. Deus estava com eles, e estavam ali acovardados,
com um gigante que vinha no meio de todo o povo, semana após semana, e dizia: cadê? Quem é que vem? Não tem um homem para lutar contra mim. Aí chega um gurizinho, conta todos os prognósticos, conta todas essas possibilidades, um pastorzinho de ovelha. Quem é esse incircunciso? Jamais se deixe intimidar por uma situação difícil. Jesus está com você. E é exatamente isso que Davi fala: eu vou contra você com o Senhor dos exércitos. Essa sexta chave, irmãos, e última chave é firmeza. Diga firmeza. Seja firme, homem, seja firme, mulher, não se esmoreça, não baixe a cabeça, seja firme. Filipenses, Paulo diz, irmãos, que para a igreja não se deixar intimidar por aqueles que se opunham a ele. Quantas oposições você está enfrentando hoje? Seja no trabalho, na escola, seja, sabe, na vida, seja, sabe, na sua família. Quantas oposições você enfrenta? Seja firme. Desistir não é uma opção. E a gente ainda torna isso de um jeito mais gourmet e crentez, e diz: não, é porque não era da vontade do Senhor. Não, faltou firmeza, faltou sangue nos olhos, faltou vontade de vencer, faltou vontade de conquistar. Quando o medo de perder, irmãos, é superior ao anseio pela conquista, nós nos tornamos covardes. Você está entendendo? Fique firme, não desfaleça. Nosso Cristo à beira da morte, à beira da cruz, Ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não é a minha vontade que eu vim fazer, mas a tua. Continue, não pare, não desista, permaneça. Não se deixe intimidar. Meu irmão, e disso eu entendo. Quantas oposições já passei na minha vida, quantas coisas já vivemos, quantas histórias já vivi, de oposições, nessa vidinha de meu Deus. Não se deixe intimidar. Não. Filipenses 1, verso 28 a 29, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A gente cantou aqui hoje: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor, por amor e com alegria, dono dos meus dias. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Porque no primeiro obstáculo eu paro, no primeiro obstáculo eu retrocedo, no primeiro obstáculo eu desanimo, não é para mim, mas Deus disse. Se Deus falou, por que eu estou retrocedendo? Subir a serra, irmãos, não está sendo nada fácil. Eu não estou de férias, não está sendo legal, não está sendo, sabe, estou de férias, estou no resort, estou no Malai. Diversas vezes eu me pergunto: Senhor, realmente isso faz sentido? Eu estou com 2 filhos aqui, tem 2 filhos lá. Na virada do ano, minha esposa estava aqui e eu estava lá. Não vou desistir, eu não vou desanimar. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele. Por Ele. É por Ele. Paulo sabia, irmãos, que a perseguição
e as oposições viriam, mas a nossa alegria, irmãos, a nossa fé, não podem ser abaladas por isso. Meu irmão, dificuldades vão vir, mas é para te forjar. O que não te mata, irmãos, te fortalece. Está vivo? Dá uma fungada aí, se alegre. Quantas pessoas não gostariam de fazer isso nessa noite? Se alegre. E como diz a Dori, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Amém? A nossa firmeza, irmãos, se baseia em 4 pilares. Quais são eles, pastor? Caráter, unidade, ministério e doutrina. Você pode repetir comigo? Caráter, unidade, ministério, doutrina. Como é que eu me mantenho, irmãos, inabalável diante das circunstâncias? Caráter, vivendo de forma digna do Evangelho. Eu não vou vender princípios e valores, eu não vou abrir mão da minha identidade, eu não vou abrir mão de quem eu sou em Cristo Jesus, eu não vou negociar nem para um lado e nem para o outro, eu vou ficar firme, custe o que custar. Unidade, permanecendo firme em um só espírito, eu não vou fazer divisão, eu não estou entendendo nada, mas nós estamos juntos. Ministério, nós não só estamos juntos, nós vamos lutar juntos. Eu estou contigo, você está comigo. Nós estamos agora com o irmão perdendo muito sangue, um sangramento no seu intestino, ele foi internado, e de uma situação que era simples, Agnes, que era só uma cauterização, por conta do demora, de uma cirurgia, se transformou em algo gravíssimo. Ele teve, sabe que, receber 13 bolsas de sangue, o sangue entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. A nossa casa Tangará já está entendendo o que é ser família, a igreja inteira foi para lá, e um ligava para cá, e outro ligava para lá, e eu ligava para alguém, eu ligava para a defensoria, era final de semana, outro ligava para fulano, para ciclano, para cá, para lá, enfim, e nós estamos juntos. Nós não apenas estamos em unidade, não somos uníssonos, não temos o mesmo espírito, mas lutamos juntos. Depois de recuperado, não era um cara que gostava muito de mim não. Depois de recuperado, eu fui visitar ele, ele falou para mim: pastor, agora eu entendi. Infelizmente eu tive que passar por isso, mas agora eu entendi o que é ser família. Estar junto, irmãos, não é dar tapinha nos ombros. Estar junto, irmãos, é lutar junto, mesmo quando eu não estou entendendo o motivo da luta. Estar junto, irmãos, é arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, mesmo quando eu digo: puxa vida, não olha assim, não faz sentido, mas estamos juntos porque é família. Está entendendo? É quando você olha para o seu marido e diz: é uma bagaceira, mas estamos juntos porque nós temos uma aliança, e eu não vou abrir mão de você, abençoado. Entendeu? Às vezes eu viro para a pastora e digo isso para ela: nós vamos ficar juntos até eu ficar sem dente, e você vai ter que me engolir. Entendeu, irmãos? Porque ela não é fácil e nem eu sou fácil. Agora e você? Também não. A alegria se vai, irmãos, quando a gente não entende isso. Então aquilo que era alegria, na verdade agora é tristeza, rancor, ressentimento. Mas uma alegria inabalável está firmada e baseada nestes 4 pilares. Caráter, eu não mudo. Eu decidi que eu estava com você, eu vou estar com você até o fim. Unidade, eu permaneço aqui, eu não vou embora. Jesus fez tudo isso, irmãos. O que eu estou falando aqui não é novidade. Jesus fez tudo isso. Jesus no Getsemane, depois de ter ceiado com Judas, entregado lá para ele os trem, sabe, Jesus diz: vai, faz o que você tem que fazer. Jesus está orando, gotas de sangue, sabe, as coisas acontecendo. Então Judas chega com todos os soldados, e Jesus, caráter, eu não mudei, não mudei, eu continuo aqui. Unidade,
eu permaneço firme no mesmo espírito. Judas dá um beijo nele, e Jesus olha para ele e diz: meu amigo, meu amigo. Permanecendo firmes num só espírito, ministério, lutando junto. Na ceia também Jesus vai dizer a seguinte frase: Pedro, Pedro, Satanás tentou peneirar você, mas eu lutei por você, eu intercedi por você, para que quando você amadurecer, Pedro, você seja padrão para os fiéis. Doutrina, não se desvie da fé evangélica. Não importa as novidades que estão sendo pregadas, não importa o que está sendo dito, eu fico no que a palavra de Deus diz. Quando você se mantém firme nesses pilares, irmãos, a oposição se torna apenas uma oportunidade para testemunhar Jesus, para que o seu testemunho brilhe ainda mais alto. Para concluir, Neemias capítulo 8, verso 10, na parte B diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força.